De volta aqui com o programa Mulher.com e com o Marcel, com dicas para quem vai prestar o Enem. No último bloco ele estava falando, de como se preparar. E agora a gente começou um pouquinho de falar da alimentação, né, Marcel? Que é muito importante descansar e se alimentar direito. Sim, não sim, é? É fundamental. Né? É importante o aluno tomar muito cuidado com como ele se alimenta, isso ao longo do ano, né? A gente sempre conversa sobre isso nos cursinhos, nos colégios, né? Que ele precisa pensar na alimentação, né? Um vestibular ou o mês dos vestibulares, que é novembro, né? Não é apenas só o estudo, é um conjunto de coisas envolvendo até mesmo a família. E no que diz respeito à alimentação, a gente sempre conversa, né? No dia, né? Devo almoçar, não devo almoçar, o que eu faço? Tomo um café reforçado, como uma feijoada antes Como da muito, prova, como muito, pouco. pouco. É interessante o aluno respeitar o biológico dele, né? Então, assim, cada um tem uma característica, né? Eu sempre conto a minha história, que eu gosto de falar, não sou exemplo, mas assim... Mas ajudou, resolveu. Ajuda. Então, assim, ele respeitar. Então, por exemplo, eu não... Quando eu vou fazer alguma prova, ou vou dar alguma aula, alguma coisa, eu procuro não me alimentar com nada muito pesado, né? Então, uma garrafinha d'água, uma fruta, né? No dia da prova, né? Leva uma garrafinha d'água, uma fruta ou duas, uma bolachinha salgada, um chocolate, né? Uma barrinha de cereal. Porque pode entrar com esses alimentos, né? Para quem tem dúvida, pode. É importante entender que são 4 horas e 30 minutos de prova. Vai Né? sentir fome, vai sentir sede. Né? Então, é importante, mas acima de tudo, ele tem que respeitar o biológico dele. Então, assim, não inventar na semana, ou no mês, ou no dia, né? Então, se ele está acostumado a comer X ou Y, então ele procura, né, não fugir muito desse padrão. Não sair da rotina, né? Isso, mas no dia, né, para não ter aquele sono pós-almoço, né, que já que a prova começa às 13 horas, né, e é importante chegar antes para não ter problema, para não perder um ano de dedicação. 1 hora de antecedência? O que a gente orienta, Vanessa, que o ideal seria que já na própria semana do vestibular, do Enem, ele verificar o local, já ir conhecer, ver como que é a organização, o trânsito, tudo, para não ter surpresa. O ideal 1 hora antes aí, para não ter nenhuma dificuldade, a gente cobre os vestibulares e as provas todo ano. Nós vemos alunos chegando quando os portões fecham, né? E aí é aquele momento, né? E o sonho agora? Né? Às vezes é 1 ano só de dedicação, mas alguns alunos estão há 2, 3, 4 anos tentando, por exemplo, uma vaga de medicina, que é um curso de alta demanda. Né? E aí chegou o portão fechado, não tem o que fazer. Não entra mesmo. Não entra. Ah, esqueci, o ônibus atrasou, foi culpa do sistema de transporte, não tinha ninguém fiscalizando e os carros parados de forma irregular. Não tem justificativa. Então, por isso, o ideal é sempre chegar com antecedência, com calma, até para encontrar os colegas, conversar, tentar se distrair, entrar na sala um pouquinho antes, se acomodar, se aquietar, né? E poder se concentrar, porque é uma maratona, né? De questões aí são... Os portões, Marcel, eles fecham quanto tempo antes? Eles fecham no horário? No horário. No horário? No horário fechou. No horário oficial de Brasília, deu 13 horas. Então, estamos no horário de verão, né? A pessoa agora que está... Tem que tomar cuidado com isso. Então. Tem que tomar cuidado com isso. Embora já tenha um tempo, né? Mas ele precisa tomar cuidado com isso. Ainda mais que a TV Século XXI, a Rede Século XXI é uma TV nacional, então... Estamos falando para todo o Brasil e tem a questão do fuso horário. E o ideal, né, até um dia antes, porque tem aqueles alunos que falam, agora amanhã é o vestibular, então hoje eu vou sair, né, vou para a noite. Não, ele precisa descansar, ele precisa estar bem, né, para o dia da prova. Então dormir cedo é fundamental também. Né, procurar, eu sei que com o horário de verão, né, das 6, 7 horas, 8 horas da noite, ainda você tem aquela sensação que está anoitecendo, parece que o corpo não quer descansar, mas é importante o aluno agora, nessa reta finalzinha, ele já começar a se reorganizar, principalmente no que diz respeito ao estudo, desacelerar a alimentação e também repousar um pouquinho mais cedo para não ter nenhum susto no dia. E o que fazer para não dar ansiedade, né? Porque não adianta. Tem gente que não vai conseguir dormir direito à noite, que vai ter aquela insônia e ansiedade. Tem alguma dica? A família tem um papel fundamental na preparação do aluno, né? A gente costuma falar no cursinho, né, que a gente tem o nosso trabalho em sala de aula, tem o trabalho fora da sala de aula com orientação vocacional, né, com aquele
com a organização e ajudar os alunos na rotina de estudo, mas o papel da família é fundamental. Como? Né, aliviando um pouquinho as cobranças também, né, deixando o aluno, né, dentro do time dele, dentro da rotina dele, não se sentir ainda mais pressionado, né? Se nós pensarmos que ele vai concorrer a uma vaga, né, e um sistema de seleção extremamente concorrido, né, então ele já tem pressão suficiente sobre ele, né, e ainda mais aqueles que passam pelo cursinho, ele tem 8 meses para resolver um problema muito sério, né, que é se preparar. E então o ideal agora, né, a família tem um papel fundamental em tranquilizá-lo, porque ele entender que os pais estão juntos, né, e importante é o aluno entender também, né, que, assim como ele, outros candidatos também estão passando pelo mesmo problema. Né? Muita gente vai estudar física, por exemplo, vamos usar física como exemplo, porque costuma ser o grande vilão, física, matemática, né? Vai pegar um exercício para fazer, ele se sente a pior pessoa do universo. Mas não é, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem essa grande dificuldade em relação aí a um vestibular ou um sistema de seleção como é o Enem. Marcel, uma dúvida, é 1 hora com antecedência do horário de Brasília ou do horário da minha cidade, o horário local? Ele tem que seguir, usar como referência o horário oficial de Brasília. Ah, então é o horário oficial de Brasília, não o horário local, Sim, é sempre de Brasília. Porque vai que, né, agora está chegando... Sim, ele tem que tomar cuidado com isso. Então, quem está no Acre entra às 10 da manhã para a prova. Mas eu volto a dizer que é importante o aluno, durante a semana, né, ele já conheceu o local, verificar, vai antes. Quem não tem carro, faz o trajeto. Já faz o trajeto. É muito bom. Se tiver um amigo que mora próximo, né, de repente dormir na casa do colega ou na casa de algum familiar, para não passar dificuldade. Né? A gente vê muito isso, né? É triste, né? E a gente fica sensibilizado, fechou os portões, não tem o que fazer. Muito triste, é né? muito triste, A gente depois, é muito triste. Um dia depois da prova do Enem, a gente sempre vê isso nas matérias, né? É muito triste, né? Você vê o aluno chega. E sem contar que ele já chega naquela correria, aquela afobação, porque o horário está em cima e realmente, vamos supor que ele entrou lá, faltando 5 minutos. Ele já entra muito acelerado. Muito, e daí acaba errando alguma coisa, faz a prova correndo, acho que não é legal. Não, o ideal é chegar antes. Chega com 1h30 com antecedência, Uma coisa então. que tem sido uma reclamação nossa junto aos órgãos responsáveis, né? Para que as escolas, né, que vão aplicar a prova, que abram os portões com mais antecedência, até mesmo por causa do sol. Para descansar também um pouco lá, para chegar, para descansar, para relaxar. É uma dica para as escolas também. Importantíssimo, né? Então a gente tem pedido, né, para que, né, dentro dos meios legais, né, para que o governo possa ter essa medida. Se nós olharmos boa parte das escolas, o sistema de arborização, por exemplo, aqui em Campinas, né, tem essa limitação. Né? Então o aluno fica em frente ao portão no sol. Né, o sol das 12 horas. Já não dá, né? Judia, o aluno já chega cansado. Judia. E, Marcel, o que o aluno não deve fazer numa prova de Enem? O aluno tem que tomar muito cuidado. Não pode. A gente vê alguns casos, né, bem curiosos. Né? Então, acima de tudo, ele não pode achar que ele pode fazer a prova em outro lugar. Né? Então, veio lá a orientação, ele está inscrito, um exemplo, né? Ele está inscrito, ele deve fazer a prova numa escola no bairro do Swift. E ele acha que, o Swift é um bairro aqui de Campinas, e ele acha que de repente ele pode fazer a prova em outro bairro da casa dele, né, próximo. Não, então vou mudar no dia da prova. Não, ele tem que ir, né, onde foi selecionado, tomar muito cuidado, não achar que ele pode conversar com o candidato do lado, tirar dúvida, fazer uma pergunta, né, ou até mesmo perguntar para o fiscal. Né, ele não pode abandonar a prova antes do tempo mínimo. A não ser que tenha passado mal, tenha algum problema de saúde, mas tem o tempo mínimo de prova, né, que são 2 horas, então ele tem que permanecer durante 2 horas dentro. Tomar cuidado, né, com os equipamentos eletrônicos, não pode levar boné, chapéu, viseira, óculos escuro. Né, então, assim, o aluno tem que tomar cuidado com essas coisas porque é fator de eliminação. Pode de bermuda? Até o ano passado... Agora você me deixou em dúvida. Não, qualquer coisa pode entrar em contato com você, se tira essa dúvida. Melhor, para não falar alguma então tá bobagem. Joia. Marcel, adorei o bate-papo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com ele. Os contatos estão no vídeo. Muito obrigada, viu, Marcel? Conversei com o Marcel Milani. Agora mais um rápido intervalo, gente. Já volto. Marcel, muito